Fala, gente, canal Tricolaço por aqui, pra gente falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, depois de Grêmio 2, São Paulo 0, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é um morto-vivo, né? Como tá no título aí, não tem muito o que a gente pensar em termos diferentes disso. Toda a discussão na internet agora à noite é sobre Júlio Casares, o que o time deve fazer para 2026, reformulação, jogadores que têm que ir embora, como que tem que ser um time para o ano que vem. Nenhuma pessoa que eu li, e os poucos trechos de lives que eu consegui assistir, porque o jogo hoje foi mais uma vez no meu horário de trabalho, então tive que fazer aquele esquema, rever depois com calma, acompanhar um pouquinho do que estavam falando, para poder fazer esse vídeo. Nenhuma pessoa fala da sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro e o que ele pode fazer como equipe até o final. Estou dizendo isso porque ainda há 10 rodadas a serem disputadas. 10 rodadas. Em 10 rodadas, claro, isso que eu vou falar agora não vai acontecer com o São Paulo, é só para dar um exemplo. Em 10 rodadas, se você ganhar todos os jogos, você faz 30 pontos. No caso do São Paulo, você faz 68 pontos. Que é uma pontuação de classificado para a Libertadores com alguma tranquilidade. Mas isso não vai acontecer. É que eu quero dar o exemplo que, assim como você pode ganhar todas e fazer 30, e somar mais 30 pontos, você pode perder todas e parar nos 38 e cair. Você entendeu? Onde é que eu quero chegar com isso? Nem acabou o campeonato ainda e o clima é de fim de festa no São Paulo. Quando eu digo no São Paulo, não é dentro do clube, é em tudo que tem no entorno do São Paulo, incluindo aí a sua torcida, incluindo aí quem trabalha no clube, os jogadores, a comissão técnica. Tudo isso no espírito que a diretoria do São Paulo atual programou para o clube. Porque essa é a verdade. Essa é a programação dessa diretoria atual do São Paulo Futebol Clube. Uma gente que não se entende, que não se manifesta, que não demonstra que sabe o que quer fazer dentro do clube. Na semana passada, o Júlio Casares baixou uma série de decisões que ele quer que o clube cumpra. Todas elas importantes, mas na maneira de agir, todas elas de fachada. Ele deu uma entrevista coletiva ontem, depois de muito tempo, a gente destacou aqui que ele daria, né, novos tempos, quem sabe, mas a gente falou aqui que era tarde. Óbvio que, mesmo tarde, se você puder fazer, faça, mas quando a gente diz é tarde, não tem nem clima para ele abraçar nada da equipe agora, não tem retomada para fazer. Ele nem foi no jogo hoje. Não acho que seja obrigatório, mas ao mesmo tempo demonstrar um pouco de conexão com a equipe é importante. É tudo uma grande fachada. Essas pessoas não estão nem aí para o São Paulo. Essas pessoas não estão nem aí por que vai acontecer com o clube. Isso é um fato. Na coletiva de ontem, o Casares não fala em perspectivas para 2026 em termos de futebol. Tudo que ele fala, e falou ontem, se você prestar atenção, é relativo a contratos do clube com equipes de financiamento, com gestoras de financiamento e de investimento. Ele não fala de futebol. Ele odeia cuidar de futebol. Como eu disse aqui outro dia, ele é um político. E ele hoje é só um político. É só isso que ele é. Ele é um político. Aliás, eu ouvi dizer, eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, que ele tem pretensões políticas reais mesmo, políticas de política partidária, de se candidatar a algum cargo político no futuro. É possível, o homem tem direito de exercer essa parte da sua cidadania. Mas, ao mesmo tempo, isso revela que ele tem paixão pela política, pela conversa, pela negociação, pela articulação. Ele não tem paixão por objetivo. Ele é talvez um torcedor do São Paulo, talvez um cara que se contente quando o São Paulo vai lá e ganha um jogo. Aquele cara que
no fim da tarde de um sábado, com a família, em volta de um churrasco qualquer, vai comentar de um gol que o artilheiro do time dele fez. Sem muita pretensão. Essa é essa é a conexão do Casares com o São Paulo Futebol Clube. Aquela que a gente vê na entrevista é uma mentira. Aliás, não é. A conexão é aquela também, porque ali não tem futebol. Naquela conversa não tem futebol. Naquela conversa não tem sistema, não tem trabalho de técnico, não tem jogador A ou jogador B. Não tem. Quando ele cita jogador A ou B ou C, ele cita vendo número, vendo projeção, vendo esse tipo de coisa. Não tem nenhum tipo de envolvimento, de apego, de registro emocional ligado à prática do jogo. Nós que torcemos, que acompanhamos o time no campo, nós torcemos pelo jogo. A gente não quer saber quantos votos tem no conselho, a gente não quer saber se foi atendido o pedido da diretoria de esportes amadores, a gente não tem essa preocupação. A nossa preocupação é com o time de futebol em campo. E ele não tem essa preocupação. A preocupação do Júlio Casares é a que eu disse no vídeo da segunda-feira aqui. Por exemplo, o São Paulo tem um jogo contra o Bahia de 25 de outubro, no estádio do Morumbi. Não joga contra o Flamengo no Morumbi, não joga contra o Red Bull Bragantino no Morumbi e possivelmente não joga contra o Juventude no Morumbi. E já se fala em não jogar com o Internacional no Morumbi. Então pode ser que o último jogo de São Paulo no ano seja contra o Bahia no Morumbi. Porque o São Paulo vai abrigar shows. O Júlio Casares é daqueles caras que comemoram você fazer um show e o seu rival não. Se bem que isso é um raciocínio torto e tonto hoje, porque o Allianz Parque abriga tantos shows que é possível que São Paulo esteja abrigando um show num dia e o Allianz também. Eu nem sei, eu não me interesso por essas agendas. Né? Tem um pessoal que está na internet que sabe tudo. Eu não sei de porcaria nenhuma. Eu não sei. Eu lembrei que o Gil vai cantar no Allianz esse fim de semana. Se eu fosse ao show, certamente eu lembraria. Eu não vou. Não vai dar para ir, até gostaria. Não vai. Mas é disso que eu estou falando. Nem dá para tirar sarro. Antigamente, de forma idiota, inclusive, você tirava sarro. Ai, o meu time está fazendo o show, né, que o seu time no seu estádio não está fazendo. O Júlio Casares é assim. Ele se diverte com esse tipo de coisa. O Júlio Casares mandou instalar no campo do Morumbi rede véu de noiva nas traves. Isso é um pedido dele. Eu não estou aqui discutindo se é legal ou não. Eu lembro que quando voltou, teve uns bobocas que vieram com aquele é raiz, porque a bola estufa a rede, porque não sei o que lá. É ridículo. Eu gosto mais da rede quadrada, mas eu não estou falando por isso. Eu estou falando que é ridículo. É esse tipo de preocupação que ele tem. Vamos voltar ao Morumbi dos velhos tempos. É ridículo! É ridículo. Esse cara odeia o São Paulo. Ele odeia o São Paulo Futebol Clube. Ele odeia! O São Paulo tem mais 10 rodadas pela frente e nós não sabemos qual é a preocupação do São Paulo. Murchou! Parece que hoje foi o último jogo do ano. Ou você não está com essa sensação? Parece que não tem mais campeonato. São Paulo vai jogar ainda contra Mirassol, Vasco da Gama, Flamengo. Quem depois que é? Red Bull Bragantino, Corinthians, Juventude. Não falei do Bahia, né? Então vamos lá. São Paulo vai jogar contra Mirassol, Bahia, Vasco da Gama, Flamengo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Juventude, ou é Fluminense? Agora eu não lembro, mas é Fluminense,
Internacional e Vitória. Olha o que tem pela frente ainda. O que o São Paulo vai fazer o ano que vem? Você aí sabe? Dá para dizer que o São Paulo vai estar na Libertadores em 2026? Tô falando de prévia, tá? Não tô falando de fase de grupos, esquece isso. Não vai ter isso. Não vai ter. Não sei. Provavelmente, com a ruindade dos 4 times lá da zona de rebaixamento, e com a situação atual do que o São Paulo está jogando, muito provavelmente vai ficar numa Sul-Americana. O Júlio Casares não tem essa preocupação. Ele não demonstrou essa preocupação na sua coletiva, porque ele não sabe. Ele não sabe. Outra coisa, o Carlos Belmonte também não se manifesta, tá apagado, esses caras estão todos entregues, nenhum deles está afim de cuidar das coisas do São Paulo. Eles estão cuidando das coisas deles. O Casares só pensa na eleição que é no ano que vem. O Belmonte só pensa na eleição que será no ano que vem. Esses caras são todos políticos. Eles odeiam o que o São Paulo faz em campo. Quando eu falo odeiam, é no sentido de se entregar ao trabalho. Quem é que está trabalhando? Que trabalho esses caras estão desenvolvendo? Eles não falam de objetivos. Qual é o objetivo do São Paulo em 2026? O São Paulo vai mandar embora o Lucas, o Oscar. Ele falou na coletiva que ele pretende contar com todos, né? Lucas, Oscar, Calera, Luciano e Luiz Gustavo. Luiz Gustavo vai encerrar o contrato, é um fato. Lucas, Oscar, Calera e Luciano. Pretende contar. Veja bem, pretende contar em linguagem de dirigente esportivo. Pretendo contar. Ele não tem um plano. Outra coisa, esses caras não jogaram durante o ano de 2025. Qual é a garantia que você vai ter que eles vão jogar o ano que vem? O Lucas entrou hoje em campo, não jogou nada. Cara, esse vídeo é um desabafo. Não adianta ficar aqui analisando o jogo. Que teve lá um momento. Pô, tô vendo os caras otimistas pra caramba falando que o São Paulo teve um ótimo começo de jogo, criou várias. O São Paulo não criou várias chances. O São Paulo criou algumas chances. No momento do jogo em que era levemente superior, não teve nenhuma superioridade absurda em relação ao Grêmio, mas foi superior sim, durante uma parte inicial da partida. Depois o Wendel saiu, o São Paulo precisou ser remendado com o Patrick, porque entrar o Patrick é remendo, né? Coitado, não é culpa dele, o Enzo também não estava jogando. E ali virou uma avenida, e o Grêmio chegou por ali, fez um gol, depois teve um pênalti, olha só que coisa, hein? Quase que o São Paulo paga a língua. São Paulo teve um pênalti que poderia ser chamado de sem querer, mas sem querer também é pênalti, e o árbitro do jogo não deu, né? Aí ele foi chamado pelo VAR, foi lá, olhou e deu pênalti, porque foi pênalti. E sim, o Sabino não queria acertar o jogador do Grêmio, mas acertou. E foi pênalti. O São Paulo tomou o 2-0 e sumiu do jogo. O pouquinho que tinha até aquele 1-1 sumiu do jogo. Aí vamos falar um pouco de futebol também, né? Porque é o seguinte, o Crespo, eu falei outro dia aqui, vou repetir. Nenhum reparo à permanência do Crespo no São Paulo. Não é isso que está em discussão. Mas, atenção, o Crespo precisa fazer uma reunião com o departamento físico e dizer, eu preciso disso desses jogadores. Porque é evidente, até se você pegar o exemplo da outra passagem dele, é evidente que a exigência física que ele faz arrebenta com o time. Essa é a primeira coisa. E ao arrebentar com o time, ele não tem jogador para montar a equipe dele. Certo? Então ele está hoje sem praticamente 6 jogadores importantes, porque toda hora alguém quebra. Hoje o Wendel quebrou de novo no primeiro tempo. E saiu de muleta, cara. O que esse cara tem? Outra coisa, animicamente o São Paulo não tem nada. Então todo aquele ímpeto que veio lá nos primeiros 8, 9 jogos, acabou. Acabou. Como é que o Crespo vai tirar isso dessa galera? Não vai tirar? Vai deixar por isso mesmo?
Tem que mexer no emocional também. Detalhe, será que esses caras receberam? Porque segundo o Júlio Casares, como é que ele fala? Ele usou um termo outro dia numa entrevista, com relação a... Ele tratou a história de o cara não receber em dia como um problema a ser resolvido, mas tipo assim, coisa normal, banal. É incrível como nesses últimos anos todos tem sempre aquele ciclo de jogos ruins e depois você vai ver, fuça e descobre que os caras não receberam. E o cara tem que receber para trabalhar. Mas além disso, o desempenho caiu, a ideia de jogo está abandonada, não é que não exista, ela está abandonada, ela não é posta em prática. E o Crespo não consegue tirar animicamente desses caras para jogar. Domingo o São Paulo vai jogar com o Mirassol, provavelmente vai perder. E depois tem essa sequência de jogos que eu falei. Depois do domingo tem mais 9 jogos. Parece que o ano acabou, mas tem mais 9 jogos. Tem 10 jogos contando com o domingo. Vamos repetir? Mirassol, Bahia, Vasco, Flamengo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Juventude. Qual mais? Fluminense, Internacional e Vitória. Em casa, Bahia, Flamengo, Red Bull e Internacional. Juventude e Internacional, 5 jogos. No Morumbi, confirmado até agora, só Bahia. Nota do time, cara. Pô. Se eu esquecer gente aí, perdoe, tá? O Rafael, o cara chutou na cara dele porque não souberam fazer linha de impedimento, não tem culpa no gol de bola rolando, pênalti a gente sabe que é difícil. Então vai levar nota 6,5. Arboleda, mal, nota 5. Alan Franco, 6,5. Depois saiu, o Crespo enlouqueceu, botou o Lucas no lugar dele. Sabino, 5. Atuação negativa. Cedric Soares estava quebrado, voltou, participou, nota 6. Alisson, abaixo do que pode, 5,5. Marcos Antônio, lutador, um cara que, né, procura sempre fazer o jogo mais correto possível, deu um belo chute no primeiro tempo. Com todo o esforço, nota 6,5. Rodriguinho está em uma fase, não está mais conseguindo conectar. A má atuação contra o Palmeiras o afetou. Nota 5, 4,5, vai. O Wendel, pô, até começou bem, e ele fazendo aquele corredor vai sempre bem, mas aí quebrou. Sem nota. Patrick, perdido, 4,5. Luciano, porra, se esforça, tal, mas desconectado, 4,5. Tapia, eu tô vendo o povo elogiando o Tapia. Eu acho que o Tapia tem que jogar sempre agora, porque ele se mata, mas pelo amor de Deus, tecnicamente ele não existe. Ele é uma força, ele é um cara que se mata pelo time e disso a gente gosta. Mas, por favor, não faça esse tipo de confusão. Mailton, 5. Luiz Gustavo, que entrou depois que a porteira tinha sido arrebentada. 5,5 para ele. Lucas Moura. Cara, a gente não vai mais ter o Lucas que a gente já viu jogando pelo São Paulo. Não esse ano. Agora é preciso investigar por quê. Porque a gente não consegue ter esse Lucas. Assim como não consegue ter o Oscar. Ferreira. Resolveu alguma coisa quando entrou? Quando entrou, o Grêmio já era absoluto da partida. Nota 4,5 para ele também. É isso que tem, gente. Não tem muito mais que isso. Pra gente abençoar desse time aí. Tá tudo muito ruim. E a minha preocupação, eu já disse, ainda faltam 10 jogos. 10. Boa sorte. Mas tá bem ruim. A gente vai precisar. Valeu.